Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. A Bíblia fala de Deus confrontando pessoas que queriam coisas certas por motivos errados. A Bíblia também fala de Deus ajudando pessoas que estavam indo fazer a coisa errada, mas por motivos certos. E quando nós falamos dos motivos lá no coração, nós precisamos entender que isso pode levar Deus a nos barrar em relação ao que tentamos conseguir até em nome dele, ou Deus pode simplesmente nos parar e nos impedir de pecar, porque é um coração correto. Então eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para que a gente foque nisso. O primeiro está lá no capítulo 8 do livro de Atos. E antes de falar do que eu quero falar no capítulo 8 do livro de Atos, eu quero fazer um comentário interessante. Eu estudei alguns meses num instituto bíblico aos 18 anos de idade, e eu lembro que uma das aulas que eu tive num daqueles meses era sobre o livro de Atos. E o pastor que lecionava aquela aula, ele tinha uma didática, uma forma de ensino muito dinâmica. E uma coisa que revolucionaria para mim, não só aquele estudo do livro de Atos, mas a maneira de ler a Bíblia, foi uma metodologia que ele implementou conosco os alunos. Então, por exemplo, nós teríamos 15 aulas. Uma foi a aula introdutória e ele anunciou as demais 14 aulas. Ele disse: vocês têm um livro-texto, mas eu não vou me prender só ao livro-texto. O livro de Atos tem 28 capítulos. Nas próximas 14 aulas, ele falou: nós vamos estudar 2 capítulos do livro de Atos por aula. E diz: eu quero antes de cada aula, valendo ponto para a prova, que vocês me tragam sempre um resumo de 2 eventos principais por capítulo. 2 coisas chamam a sua atenção, de você disse aqui, merece estar classificado entre eventos principais. Ele disse: você não vai trazer isso pronto. Você vai ler, você vai destacar, você vai memorizar isso. E quando chegar na sala de aula, eu vou dar uma folha de papel com seu nome. Você preenche 2 eventos do capítulo 1, 2 do capítulo 2. Ele diz: na segunda aula, vocês não vão só colocar 2 eventos do capítulo 3 e o 4 na sequência. Vocês vão repetir o do 1 e do 2 e vão colocar o do 3 e do 4. Na terceira aula, do 5 e do 6, mas vocês vão repetir o 1, 2, o 3 e o 4. Eu sei que quando chegamos no último dia, eu tinha memorizado os eventos principais de todos os capítulos do livro de Atos, e aquilo me ajudaria muito a adotar isso como um estilo de estudo nas Escrituras. Eu gosto de vez em quando estou meditando, de ficar lá pensando o que Gênesis 1 diz, 2, 3, 4. Isso me ajudaria bastante. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo a minha ênfase sobre o capítulo 8 do livro de Atos não incluía o que hoje eu considero parte da narrativa principal. Atos capítulo 8 começa com Filipe fugindo da perseguição e chegando em Samaria. Em Samaria ele prega o evangelho, nós temos um avivamento, algo extraordinário acontece. Depois de tudo que aconteceu ali, nós vemos Deus tirando Filipe do cenário, para que Filipe toque a vida de um etíope que voltava de Jerusalém. A tradição diz que esse homem espalharia o evangelho por toda a Etiópia. Então lá atrás, nos meus 2 principais eventos do capítulo de 8, a ser entregues para o professor, eu tinha dito que os eventos principais era a chegada do evangelho em Samaria e depois a evangelização de Filipe ao etíope, que espalharia o evangelho para a nação inteira. Mas alguns anos atrás, lendo o capítulo 8 com muita calma, eu percebi que o maior volume de informações do capítulo 8 não é sobre Filipe, nem só meramente sobre Samaria, e nem sobre o que acontece depois de Samaria. O maior volume de versículos está relacionado a um homem que a Bíblia chama de Simão, o mágico. Eu quero chamar a sua atenção para esse camarada, porque nós temos um ensino importante aqui, quando falamos de motivação. Em Atos capítulo 8, de 9 a 13, a Bíblia diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Resumindo, ele era o cara. Ele estava debaixo dos holofotes na cidade. Mas a Bíblia diz: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então agora nós temos esse homem antes dedicado à magia, se convertendo, sendo batizado. E não só isso, ele vem com tudo para cima da fé. Agora ele cola em Filipe, ele quer ver os sinais operados, ele quer estar envolvido em tudo o que está acontecendo.
Dos versos 14 ao 17, que eu não vou ler, a Bíblia diz que Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, que os novos convertidos estavam sendo batizados nas águas, mas que sobre nenhum deles havia descido ainda o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Jerusalém envia para lá nada menos do que Pedro e João, os apóstolos. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles começam a impor as mãos, e as pessoas sobre quem eles impõem as mãos são cheias do Espírito Santo. E depois desse evento, que nós vamos para o verso 18 a 23, que de novo a descrição volta para o Simão. A Bíblia diz: quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro responde, as traduções literais dizem: vá tua prata contigo a perdição. A Nova Almeida atualizada traduziu: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Deixa eu fazer uma pausa. Já vi muito pregador dizendo que o erro de Simão foi tentar comprar o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que ele queria comprar a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles me deem dinheiro para que eu também possa ter acesso ao que vocês têm, para que as pessoas possam receber o Espírito Santo quando impor as mãos sobre elas. Ele não queria comprar o Espírito Santo e dizer: eu quero ser que nem vocês, eu quero chegar lá. Esse homem se converteu, ele foi batizado, ele colou em Filipe, ele está empolgado com tudo que está acontecendo, agora ele está de olho nos apóstolos, e ele diz: eu quero ser dessa turma, eu quero ser desse time que toca, que abençoa as pessoas, instrumento de Deus, através do qual as pessoas recebem algo. Mas se você olhar a conversa de Pedro, Pedro diz assim para ele: não existe porção, nem parte para você nesse ministério. Que ministério? Pôr as mãos, tocar a vida das pessoas, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro diz para ele: portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor, talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. De novo, a classificação do erro é o intento do coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Pergunta: o que Simão queria era errado? Não era errado, os apóstolos estavam fazendo isso. E não existe nada na Bíblia que limite isso somente a eles. A palavra de Deus nos mostra esse tipo de cenário, se repetindo posteriormente em outros lugares. É lógico que Deus quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Deus quer que as pessoas se unam com Ele no processo de conduzir outros a serem cheios do Espírito Santo. O problema não era o que Simão desejava. O problema do intento do coração é o porquê Simão desejava. E aí você vai entender que nos versos anteriores, quando a Bíblia começa a descrever Simão, enfatiza que ele deixava o povo de Samaria admirado, que ele se dizia ser importante, que todo mundo lhe dava ouvidos, do menor até o maior, que durante muito tempo eles o tinham impressionado. Toda essa descrição de que esse camarada durante muito tempo esteve debaixo dos holofotes não está aqui à toa. A Bíblia está falando de como esse camarada estava acostumado com a projeção, até que Filipe chega pregando o Evangelho. Agora quem está brilhando é Filipe. O próprio Simão entende o erro das práticas mágicas e com certeza ele simplesmente existe: eu não posso mais funcionar nesse negócio. Mas a alma desse camarada está gritando dentro dele. De alguma forma ele precisa voltar a ter proeminência, de alguma forma ele precisa voltar a ter projeção. E ainda que ele olhe para a magia e diga: isso é errado e eu não posso me projetar mais usando isso, ele vê uma oportunidade de, naquilo que é certo, voltar a brilhar. Ou seja, o desejo de fazer o que era certo estava fundamentado numa motivação errada. Eu e você precisamos entender que motivações, elas são delicadas, porque muitas vezes elas se escondem atrás de coisas certas, mas os nossos motivos são errados. Quando começamos a igreja em Curitiba, depois de 2 anos e meio que já tínhamos começado o alcance de Irati, eu vim para cá debaixo de uma direção clara de Deus, que não era apenas estabelecer e plantar a igreja, mas seguir aquilo que já tínhamos começado desde o início da igreja em Irati. O ministério que servisse o corpo de Cristo. A gente tocaria a igreja local por meio de multiplicar a nossa equipe, sem deixar de fazer aquilo que era o chamado principal, que era servir do lado de fora. Eu já estava praticamente há 3 anos fazendo isso, quando comecei a igreja, 2 anos e meio lá, mais 6 meses de espera aqui, enquanto já estávamos a igreja. E eu lembro que tão logo
a gente passou ali o primeiro ano, eu comecei a orar a Deus e pedir ao Senhor que me permitisse ficar um ano sem viajar. Minha rotina durante 17 anos antes da pandemia foi a média de toda quinta, sexta e sábado fora de casa, de domingo a quarta, servindo a igreja e em casa, mas durante esses dias fora, ou seja, era quase metade da semana. E até hoje essa dinâmica das viagens, ela tem sido um grande desafio. Mesmo que o desafio de cuidar dos filhos, de não permitir que houvesse distância, atrapalhasse, nós ainda continuamos diante desse desafio de serve a igreja, mas também serve do lado de fora. Eu lembro que logo no primeiro ano eu comecei a orar com insistência, dizendo: Deus, me deixa ficar quieto um ano em Curitiba, me deixa ficar um ano sem viajar, não estou te pedindo para parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer, eu quero só um ano. E um dia eu estava orando sobre isso, já há bastante tempo, com insistência, mas nesse dia o Espírito Santo falou: por que você quer ficar um ano sem viajar? Eu falei: eu quero cuidar das tuas ovelhas. E o Espírito Santo falou: e os lugares onde eu te envio não são minhas ovelhas? Eu falei: são. Então, reformulando, eu quero cuidar das minhas ovelhas. As suas ovelhas que o Senhor me confiou. Porque nos outros lugares que o Senhor me manda, são as suas ovelhas que o Senhor confiou para os outros. E eu quero cuidar melhor das minhas do que das que o Senhor confiou para os outros. E o Espírito Santo me disse: essa é a única razão pela qual você quer parar. Ou será que você também não está desejoso de provar para fulano e Beltrano? Citou o nome de dois amigos meus pastores, que estavam à frente de igrejas bem-sucedidas em Curitiba. E diz: ou será que você não quer provar para fulano e Beltrano que você é tão bom quanto eles? E quando ele falou isso, foi como se meus olhos se abrissem e eu enxerguei aquilo que eu nunca tinha enxergado antes. Mesclando numa decisão correta, que tinha bons princípios e motivos corretos, havia uma motivação carnal se misturando a elas. E quando a Bíblia diz que os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, é porque muitas vezes até a gente vai fazer questão de usar aquilo que é correto para tentar sustentar motivações que nem sempre são corretas. Essa questão das motivações, elas são um desafio. Assim como, por exemplo, a intuição. Um dia alguém me perguntou, eu estava ensinando sobre revelação, falou: pastor, a intuição é uma revelação? Eu falei: não, é só uma intuição. Ele falou: mas o negócio é sério. Eu falei: muito sério, principalmente quando é a esposa da gente que tem. Todo homem casado sábio sabe que se a mulher falar cuidado com isso, o assunto, o conselho dela merece alguma atenção. Porque muitas vezes nós, os homens, somos muito racionais, nós queremos que ela explique, que a mulher explique o porquê da preocupação dela. E às vezes ela simplesmente olha e diz: não sei te explicar o porquê. E aí o homem que quer os porquês fica doido de não ter explicação. Mas a intuição é uma espécie de conclusão, talvez mais rápida do que a nossa capacidade de saber como é que nós chegamos lá. Muitas vezes a gente simplesmente tem uma opinião e você nem sabe como é que chegou lá. Isso não significa que a opinião não esteja certa. Às vezes você só não consegue explicar quais são as razões que te levaram à conclusão. E muitas vezes nós podemos estar diante de uma situação que a gente não sabe. Como é que a gente sabe aquilo? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos.